Boa noite a todos. Estão me ouvindo? A nossa lição da noite foi tirada desse livrinho que eu adoro, que chama Caminho, Verdade e Vida. Esse abençoado desse livro traz lições para a gente de como viver melhor aqui na Terra. O que fazer, o que não fazer. Tipo lições de vida, sabe? Aprendizado contínuo. E a nossa lição de hoje chama simplesmente paz. Paz é uma palavra que a gente costuma ver escrita em tudo quanto é lugar. Paz, paz, paz. Mas a gente não entende direito o que é a paz. Um dia de paz não é um dia que tu passa lá curtindo a vida. Um dia de paz é quando você ficou bem, quando você fez o bem para alguém, quando você está com o coraçãozinho leve, pode até estar faxinando uma casa, pode estar cortando uma grama, pode estar fazendo um trabalho pesado. Se você está em paz, você está bem. Quando você termina o teu serviço, aquele sorrisinho interior, paz. Assim é a paz. E às vezes a gente pensa que precisa de muita coisa para estar em paz. Se meus filhos viessem passar a Páscoa comigo, eu estaria em paz. Não, você estaria no agito. Quanto mais gente reunida, mais obsessores reunidos, mais loucura reunida, não é bem paz o que acontece no encontro familiar, né? Mas vamos lá. Emmanuel foi muito gentil quando ele falou para nós sobre a lição de Cristo. Quando Cristo ensinou para nós e dizia cada vez que ele entrava em contato com alguém e cada vez que ele entrava em alguma casa, ele dizia a mesma coisa. Ele falava assim: paz seja convosco. E a gente começou a traduzir isso, traduzir. Daqui a pouco já estava virando que a paz esteja convosco. É bom também. Só que o que o Cristo dizia não era que a paz esteja convosco. Ele dizia paz seja, do verbo ser. Ou seja, você faz a tua paz. Entendemos? Já podia dizer que assim seja, né? Porque é isso aí. Mas Emmanuel foi tão gentil que ele explicou tintim por tintim para nós. A paz, cada um precisa fazer para si mesmo. Às vezes o ambiente está super gostoso, todo mundo em harmonia, trabalhando bem. Chega alguém que causa o turbilhão. Alguém levou a sua própria energia e desequilibrou a energia que estava lá. Entendemos assim? A mesma coisa que em um lugar onde está a energia agitada, as pessoas falando mal uma das outras, ou uma briga aconteceu, alguma coisa assim que descontinuou a harmonia ali, alguma vibração, e chega alguém pacificador. Daqui a pouco vão se harmonizando, os ânimos vão ficando menos exaltados, a energia vai ficando melhor e daqui a pouco todo mundo está em paz. Entendemos? Eu gosto de perguntar assim, porque é uma coisa que se a gente não entender, a gente vai continuar cobrando dos outros. É a mesma coisa que aquela pessoa agitada grita por silêncio. Parem de gritar! E ela está gritando. Quando você quer a paz, você precisa ser a paz. E quando você começa a ser a paz, é como se você fosse contaminando os outros, sabe? É verdade isso. A gente pensa, não, mas o que adianta eu estar em paz se os outros não estão? Enquanto você está pensando assim, é que você não está em paz. Quando você realmente estiver em paz, você vai ver. A pessoa começa a falar mais baixo, vai dando vergonha na outra pessoa. Quem está gritando vai falando menos. Quem estava pensando mal vai ficando com vergonha, vai diminuindo e a paz vai chegando. Eu sou farmacêutica, vocês já sabem, né? Mas enfim, eu sou farmacêutica de balcão. Dessas que fazem injeção, que fazem indicação para a pessoa. Então eu vejo muita briga no balcão. É a briga da pessoa que já chegou brigando lá da rua e está brigando ali com a outra pessoa que ela veio. Casais normalmente brigam. Não que vocês saibam disso, mas eu vou contar para vocês. Os casais brigam. E brigam ali na nossa frente mesmo. Então acontece muita desavença. E aí, quando a gente na farmácia está em paz,
nós somos 5 no atendimento, então é um balcão grande, 5 pessoas atendendo ao mesmo tempo. E às vezes o nosso ambiente está bem gostosinho, então nós estamos em paz. Aí vem essas pessoas brigando, em um momento aquilo já vai se dissipando, em um momento, eu não posso precisar quanto, tipo 5 minutos, 10 minutos, mas enfim, durante o atendimento ali, eles já vão ficando bem. E daqui a pouco, um dos dois diz, desculpa, tá, moça, desculpa qualquer coisa. Ou na hora de ir embora, eles pegam a cestinha e dizem, desculpa aí qualquer coisa. Porque eles perceberam que o ambiente estava bom e que eles trouxeram. A pessoa chega a perceber. Mas, quando aconteceu alguma coisa ali no nosso relacionamento, tipo, alguma coisa que não deu muito certo e a gente está desequilibrado, chegam as pessoas desequilibradas, juntam o desequilíbrio. E entendam também, juntam os obsessores, juntam os influenciadores espirituais. E aquilo vira uma balbúrdia. E aquilo começa a incomodar mais do que já estava. As pessoas saem piores e nós ficamos pior ainda. A mesma coisa em casa, a mesma coisa dentro de si mesmo. Até aqui entendemos bem? Então, se você quer a paz, mesmo que você nunca tenha pensado sobre isso, eu acho que você já pensou, porque a gente às vezes faz as cenas assim, eu só queria um minuto de paz, o pobre não tem paz mesmo, a gente fala um monte de coisa assim, né? Não dá pra ter paz nessa casa, nessa escola, nessa farmácia, nessa vida, nessa empresa, enfim. Se você quer a paz, se você quer estar bem, se você quer estar leve e não chegar em casa cansado, esgualepado, eu nem sei se essa palavra existe, mas eu uso bastante. Se você não quer chegar assim esgotado em casa, é preciso que você entenda que você precisa ser paz. Mesmo que por fora de você esteja uma balbúrdia, se dentro de você está a paz, nada vai te atrapalhar. Mas se dentro de você já está a agonia, a ansiedade, a inquietação, o nervoso, o pensamento ruim, você não está em paz. Junta com a de fora e você fica péssimo. Então, a importância de mantermos a paz. Aí, olha só a aula que o Emmanuel vai dar para nós. Comecemos. Ele começa assim: muita gente se inquieta, examina o intercâmbio espiritual entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados. Por que ele falou os novos discípulos do Evangelho? Ele quis ser gentil conosco. Ele disse que as pessoas que são curiosas, as pessoas que buscam respostas no intercâmbio espiritual, são os que ainda não entenderam direito. Então ele não quis nos ofender. O que ele está dizendo? Esses que vão fazer pergunta para a espiritualidade, no intercâmbio mediúnico, no intercâmbio com seu anjo de guarda, no pedido que faz a um desencarnado ou outro, ele diz que as pessoas que ficam ansiosas e perguntam coisas para esses espíritos, não entendem que a colaboração espiritual não foi feita para resolver questões nossas particulares. E que muitos de nós nos inquietamos para perguntar coisas para os espíritos que não seria devido. Não deveria ser a nossa intenção perguntarmos coisas assim. Então ele foi gentil quando disse só os novatos fazem isso. Mas de verdade, se pensar bem, a gente tem vontade de perguntar um monte de coisas. E ele ainda fala mais assim, por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais no mundo? Quantas vezes eu, Maquele, já tive vontade de fazer essa pergunta? Se a espiritualidade superior tem as respostas, por que ela não pode auxiliar para que as descobertas aconteçam mais rápido? Para que as coisas se resolvam de uma melhor maneira? Por que eles não podem dar um empurrãozinho? Por que eles não podem soprar no ouvido de alguém uma resposta? Porque isso eu. E Emmanuel foi gentil quando disse que só os novatos queriam perguntar isso. Ele diz mais: por que os espíritos superiores não revelam os processos de cura das doenças que nos afligem? Quantas vezes, se a gente é mãe, a gente já perguntou isso. Se o filho adoeceu, a gente já perguntou por que um espírito bom não pode vir aqui curar meu filho? Por que não pode tirar a dor dele? E olha que a gente fala isso quando o filho é pequenininho, quando o filho é adolescente, quando o filho é grande, quando o filho já está velho. A gente fala disso.
O filho vai crescendo e a gente não quer que ele sofra. E a gente diz, por que os espíritos não podem ajudá-lo, curá-lo, melhorá-lo? A gente fala. Eu, mulher, mãe, enfim. Se a ficha está caindo aí para vocês, vai assumindo também. Outra coisa que ele diz que a gente pergunta. Por que os espíritos não evitam o doloroso choque entre as nações? Nós estamos vendo agora, meu Deus, quanta incompreensão, quanta loucura, quanto egoísmo. A gente fica pensando assim, um país brigando com o outro, que absurdo, gastando tanto dinheiro, estragando tantas vidas. Quanta coisa desperdiçada ali, quanta vida desperdiçada, quanto fluido vital desperdiçado para manter a minha postura, eu que ganhei. Assim vale para as nações, vale para as empresas, vale para os partidos políticos, para as pessoas, falando de um indivíduo, quanta energia desperdiçada. E aí a gente pergunta, por que um espírito não pode vir? Ajuda esse, pronto, separa. Se você já pensou algo assim, Emmanuel está respondendo para nós. Por quê? Se o espírito superior é superior porque já evoluiu, certo? Faz assim para mim, quem entendeu? Pois bem, então não precisava nem eu explicar. Se ele já evoluiu, ele já aprendeu. E aprende fazendo, experienciando, estudando, se organizando para não praticar mais o mal. Tem tanta coisinha para a gente evoluir. O espírito que já é superior já fez todos os cursos, vamos dizer assim, entre aspas, de como melhorar. Então, se ele é superior, ele não mente mais, ele não fofoca, ele não estimula discórdia, ele não diz, nunca ele vai desconfiar, essas coisinhas que a gente faz. Será? Nunca. Se ele já é superior, ele já não produz mais o mal de nenhuma maneira, nem falando, nem pensando. Ao invés disso, ele só produz o bem. Então, se um espírito superior vem aqui e resolve a intriga de fulano e beltrano, fulano e beltrano cresceram, aprenderam, entenderam que não pode brigar? Não, né? A espiritualidade superior poderia fazer isso? Claro, muito facilmente. Mas daí pra quê? Pra quê? A gente encarna com um único objetivo: aprender. Aprender a conviver, aprender a gostar, aprender a não praticar mais o mal. Imagina uma salinha de pré-escolar. Alguém aqui é professora de pré-escolar? Ninguém. Uma salinha de pré-escolar. As criancinhas estão ali para aprender. Aprender primeiro a conviver. Nesse aprendizado de convívio, uma das primeiras coisas que elas aprendem é: não pode morder o amiguinho. Não pode morder, porque quando ela está em casa, ela está apurada, ela morde a mãe e diz: ai filho, não faz isso. Ela vai morder de novo, porque a mãe não vai dizer cheira. Algumas dizem, mas a maioria não. Então a criança continua mordendo como defesa, como ataque. Só que lá na salinha, se a professora deixar morder, meu Deus, ser 20 mordidas. Então o que ela faz? Não pode morder o coleguinha. E quando é que a criança vai aprender que não pode e ela não vai fazer mais? Alguém chuta? Quando ela for mordida, né? Quando a mordedora, que tem criança que tem mania de morder, né? Quando a maníaca da mordida levar uma mordida, sofrer a dor da mordida, o constrangimento, a humilhação, a dor, ela vai dizer: me mordeu. Aí a professora vai fazer uma grande aula, vai colocar as crianças em círculo, vai explicar que dói, que assim como dói no coleguinha, doeu nela, e aí vai ser um grande aprendizado. Pois bem, estamos na nossa enorme salinha do pré-escolar, aprendendo a não morder os amiguinhos, mas a gente continua mordendo. A gente continua falando mal, pensando mal, sendo egoísta. Tudo isso vale como uma mordida. E cada vez que você morde alguém, cada vez que você pratica um mal para alguém, com palavras, com pensamentos, com atos, cada vez que você prejudica a energia de alguém, a vida de alguém, o crescimento de alguém,
você está causando para si uma dor. Além de causar a dor para o seu coleguinha reencarnado aqui na Terra, você causa para si uma dor na mesma intensidade. Na mesma intensidade do quê? Do que o sofrimento daquele que está sofrendo a dor que você causou. Ou seja, mas eu só fiz isso aqui, só que isso aqui doeu isso aqui nele, então o que você vai sofrer é isso aqui. Dá para entender? Essa é a justiça divina. Você é responsável pelos teus atos. Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, por que o espírito superior não pode ajudar, não pode resolver, não pode fazer, não pode concluir, não pode dar ideia? Porque para que você está encarnado, criatura? Mas daí é muito difícil a gente viver. Não, nós precisamos aprender a respeitar, aprender a construir em vez de destruir, aprender a fazer as coisas melhor, de um jeito melhor. Tem um grupo que eles fazem teatro e fazem... Amigos da Luz. Quem conhece? É bem engraçado, gente. Depois vocês olham no YouTube, tem um monte de videozinhos deles. Eles pegam toda essa nossa doutrina tão especial e transformam em videozinhos engraçados. E um deles era explicando exatamente isso. A pessoa estava sentada lá no sofá e dizia assim: se eu pudesse me livrar daquele meu chefe insuportável. Daí falava todas as coisas terríveis que ele pensava sobre o chefe. Depois sobre o cunhado dele. Depois sobre um parente próximo. Depois sobre o vizinho. Tá lá. De repente, eis que chega uma fada madrinha. Claro, é videozinho engraçado, por isso que chegou uma fada madrinha. E aí a fada diz pra ele assim: o que você quer? Você tem direito a 3 pedidos. 3 pedidos? Sim, 3 pedidos. Você pode pedir o que quiser. E você vai fazer? Vou. Aí ele pediu sem pestanejar: eu quero que fulano, beltrano, ciclano, ele fez uma lista das pessoas, sumam da minha vida. E as pessoas sumiram. Não tinha mais chefe, não tinha mais cunhado, não tinha... Todo mundo que causava problema, para ele saía. Eu quero não me incomodar com mais nada, eu quero ser rico. O que eu escolho? Ele escolheu as 3 coisinhas dele para a vida dele ficar perfeita. Aconteceu. E aí a fada disse tchau. Ele: obrigada, fada. Assim que a fada foi embora, apareceu a morte. Vamos? Ele: não, agora que a minha vida estava resolvida, agora que eu gosto de todo mundo que está na minha vida, agora que eu tenho tudo o que eu quero, agora que eu estou com a vida perfeita. Aí a morte disse: sim, você não tem mais nada para fazer aqui, então está na hora de morrer. Entenderam? A menos que você queira desencarnar agora, vai resolver as questões da tua vida. Você veio para cá para isso. Veio para cá para se arrumar com as pessoas que você não gosta. Se é o chefe, se é o cunhado, se é o vizinho, pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser a mãe, pode ser. Sempre na tua vida vai ter alguém para você se arrumar. Sempre vai ter alguma conquista a fazer, alguma coisa a fazer por alguém, sempre vai ter. Você não veio para cá para desfilar o seu corpinho por aí, você veio para resolver. E é isso que o Emmanuel está colocando. Se você quer a paz na tua vida, é somente assim que você vai conquistar, fazendo o que você veio fazer, evitando criar problemas para os outros e para si, e se esforçando para ser uma criatura melhor. Às vezes, a gente já evoluiu bastante num aspecto, mas em outro ainda não. E normalmente, nesse aspecto que a gente ainda não evoluiu, a gente diz: isso é muito chato, eu não quero passar por isso. É igual as disciplinas na escola, eu sempre falo isso e vou continuar falando. Tem coisas que você gosta de fazer, normalmente. Quem gosta da matemática não gosta da literatura. Quem gosta de escrever não gosta da matemática. Sempre tem um lado e outro. A mesma coisa serve para as virtudes e os nossos maus pendores. Normalmente a gente tem mais facilidade para aprender uma coisa e mais dificuldade para outra. E você veio aqui, você está reencarnado aqui com uma oportunidade preciosa de evoluir nessas partes que você ainda não sabe. Se é conviver com os outros, conviva. Mas não é para conviver chutando e gritando. É para conviver mais harmonicamente possível.
E se você quer a paz, você vai ter que ser a paz. E a paz é o quê? São esses elementos de trabalho e elevação. Às vezes a gente pensa que paz é ficar sentadinho lá no sofá sem fazer nada. É deitar lá numa rede embaixo da árvore. Não! Às vezes você está no sofá e está borbulhando, o que não é paz. Às vezes você está lá na rede embaixo da árvore, que a gente sempre imagina férias, coisas assim de descanso, numa rede, quando eu puder. Mas às vezes a cabeça está tão cheia que você está lá e não está descansando coisa nenhuma. Tinha que tirar férias da tua cabeça, dos teus pensamentos. A paz é produzida quando você consegue produzir na tua vida elementos de trabalho, de dedicação, de amor aos outros e a você mesmo. Mas está falando em parábolas. Não, é porque cada um tem uma coisa para fazer. Graças a Deus, não é a mesma coisa para todo mundo. Cada um tem contas a acertar com alguém diferente. Cada um tem coisas a aprender e graças à bondade divina são coisas diferentes. Porque aí dá para olhar para o outro que já aprendeu e se espelhar. Eu podia fazer assim. E o outro tem outras coisas a aprender e vai olhar para quem já sabe mais e vai dizer, nossa, eu posso fazer assim. É um caminho. Tanta coisa que a gente pode aprender com os outros, mas a gente prefere ficar se estressando e mordendo. Mordendo nesse sentido de se incomodar com a presença dos outros. De se incomodar com o vizinho de cima que anda com salto alto, de se incomodar com o cachorro do vizinho que não para de latir, de se incomodar com as falas que a pessoa teve. Às vezes, uma pessoa te disse uma frase há 10 anos atrás e tu ainda se lembra. E tu ainda se lembra com toda aquela conformação de energia do emocional. Me lembro como se fosse hoje. Eu jamais vou esquecer a cara que ela fez quando me disse. Eu faço teatro assim, porque são coisas que eu penso, né? São coisas que eu vivo. Eu tenho coisa que eu me lembro. Meu Deus, já faz mais de 20 anos. Eu ainda me lembro. E não lembro de lembrar, lembro de sentir. Eu acho que talvez aconteça isso contigo. E cada vez que você sente, sentiu, né? Entrou na mesma energia daquele dia. Pra quê? Vai viver, vai fazer o bem, vai pra frente. A pessoa que fica ali enrustindo picuinha, enrustindo pensamento ruim, enrustindo, está fazendo a mesma coisa que a vingança. Fulano está ali pensando como ela foi cruel com você, como o Beltrano falou aquele dia, como te fez passar vergonha. Enfim, enquanto você fica ali nesses pensamentos, cadê a paz? Cadê a paz? A paz vai surgir quando você entender, olha, não foi bom mesmo o que ele falou, mas está na conta dele. Eu quero a paz. Eu preciso me libertar. Alguém tomou alguma coisa de você, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de falar na reunião, alguma coisa material que a pessoa tirou de você, era a tua vez e a pessoa pegou. Está na conta dele. Constituiu roubo aos olhos divinos. Ele pegou de você a oportunidade. Está na conta dele. Alivia o teu coração, porque se fosse para você ter, você teria. Se fosse para estar contigo, você teria. Olha, aqui nesse cartãozinho está escrito uma frase de Chico que diz assim: tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Conhecemos essa frase? Então aplica. Eu chego a botar no meu livro e eu consigo aplicar. Não, eu sou dessas que ficam, mas era a minha vez e ela pegou. Eu sou dessas. E aí quando eu leio isso aqui, aí eu me lembro disso, está na conta dela. Eu quero a paz. Enquanto você quiser ficar cobrando, é a mesma coisa que a pessoa que diz, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Que loucura! A justiça já está. Se fosse para você ter aquele bem, aquela oportunidade, aquela hora de falar, se fosse para você ter esse destaque, teria acontecido. Se fosse teu, era teu. Mas se não é teu, não era teu. Deu para entender, gente? Parece bobo, mas é verdade, pensa aí. Se fosse para ser teu, teria acontecido. Se não aconteceu é porque não era a tua vez. Não era. Daí a gente diz, mas como é que não era a minha vez? Eu venho aqui, eu rezo, eu faço, eu pego o passe, tomo essa água fluidificada, eu ajudo ali. Não acontece para mim. Mas
será que você tem noção de tudo que tu já aprontou nessa vida? Será que tu tem noção de quanta coisa você já tirou dos outros nessa ou em outras vidas? A gente tem mania de achar que o que a gente fez é pouco, mas que o outro fez é muito. Mas eu só fiz isso e ele fez aquilo. A gente está se reconhecendo? Faz assim pra mim quem está se reconhecendo, né? É isso que o Emmanuel está falando. Se você quer a paz de verdade, tá na hora de parar de fingir. Porque a gente finge um monte, né? A gente finge para os outros, mas não foi bem assim que eu falei. Ela que interpretou errado. Não, eu não falei com essa intenção. A gente sabe qual a intenção que foi, a gente sabe de verdade. Só que daí para ficar mais bonitinho depois, quando você viu que fez algo que prejudicou, falou demais, a pessoa se ofendeu, aí você quer dar uma arrumada. Tudo bem, ali no socialmente até deu uma arrumada. De verdade tá lá na tua continha. Mais um grau de tristeza para alguém. Deixou alguém triste, essa tristeza vem para você. Essa tristeza tem o teu nome e o teu endereço. Simples assim. Então, se você quer a paz, você vai ter que ser a paz. E quando você conseguir ser paz, você vai ver que dá a impressão que o mundo mudou. Olha, eu sou uma pessoa que eu me esforço bastante para fazer as coisas, para fazer tudo que eu aprendo, né? Porque como palestrante, a gente sabe falar as coisas, mas não quer dizer que a gente saiba fazer. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa raivosa, eu sou irritada por natureza, qualquer coisa me irrita. Então é muito difícil para mim conquistar a paz. E eu sempre achei que exercitando a gente melhorava. Mas eu fico tão triste comigo quando eu vejo de novo, Maquiele. Por qualquer coisinha eu me estresso de novo. E aí quando a gente lê um negócio bonito assim, que o Emmanuel escreve, puxa vida, é mesmo, né? Eu preciso ser a paz do meu ambiente primeiro. Farmácia não é um ambiente muito legal de se trabalhar, porque ninguém vai na farmácia assim feliz da vida, que está gastando dinheiro para recuperar a saúde que já tinha, então ninguém fica feliz, que bom, vou gastar R$400 aqui com você. Não, a pessoa já chega lá, já chega irritada. E aí a gente está lá e a gente diz, nossa, mas eu estou fazendo um bom atendimento, a pessoa não entende. E aí dá aqueles confrontos. Então a farmácia, o balcão da farmácia, para mim, é uma escola diária. Tem dia que eu vou muito bem, que eu chego até em casa feliz, assim, hoje poderia colocar no quadro a minha nota de atendimentos hoje. Tem dia que eu tenho vergonha de existir, que eu penso, meu Deus, podia até nem receber o salário do dia de hoje. Da vergonha que eu passo das coisas que eu falei, que eu pensei. Então, pra gente decidir essas coisas, se a vida foi boa, se está boa ou não, primeiro você tem que olhar para si mesmo. Emmanuel coloca assim, será que a alma, a tua alma, por que a gente fala assim a alma e não a tua vidinha de agora? Porque a alma é antiga, né? Você foi criado uma vez só e você traz de lá todas as existências. Será que a tua alma está evoluindo mesmo? Será que você está fazendo o progresso que você disse que ia fazer nessa vida? Será que você está cumprindo a tua missão ali onde você está? Será que você está desejando coisas mais altas sem nem merecer aquilo ali, o lugar que você tem, a saúde que você tem, a família que você tem? Às vezes a gente lembra disso, mas era bom. Quando a gente começar a reclamar que a vida não está boa, que o lugar não está bom, que não tem paz onde você está, comece a produzir a paz em você. Comece a se responsabilizar com esse olhar de trabalho. Uma vez Chico disse que a pessoa só evolui desidratando. Vou procurando a palavra. Chico disse que a pessoa só evolui desidratando. Na lágrima ou no suor. Olha que bonitinho. Dá pra gente pensar isso. E ou é trabalhando pode não ser com os braços, trabalhando para ser melhor. Ou é trabalhando, ou é sofrendo. É desse jeito que a gente evolui. Só que sabia que você pode escolher? Você quer evoluir como? Sofrendo ou trabalhando? Chorando ou suando?
pode escolher, está na tua mão. Então que a partir de agora, eu desejo que esse teu aperfeiçoamento aqui, estou falando para nós aqui, os encarnados, e para os desencarnados também. Se você está aqui, aproveite a tua chance. Faça o que você veio fazer. Ah, mas está difícil para todo mundo. Só que a gente está em ciclos, né? Tem hora que a gente está na parte bem boa do ciclo. Tem hora que está ficando pesado, que a aprovação está vindo. Tem hora que você pensa que está no fundo do poço. Mas nem o topo, nem o fundo do poço são eternos. A gente está em ciclos diferentes. Às vezes você encontra uma pessoa que está na fase do ápice do ciclo, está bem em cima, está bem na vida, e você está mal. Não acredite que aquele bem que ela está vivendo é eterno. E não acredite que o mal que você está vivendo é eterno. A nossa vida faz ciclos. Tem hora que você está na aprovação, tem hora que você está no bem-estar. Passa. Se você está vivendo a aprovação, você pode viver em paz essa tua aprovação. Mas é claro que precisa de trabalho e esforço. Nunca olhe para a vida de alguém, não, mas eu queria a vida dela, porque a minha é tão ruim, eu queria dela. Ela pode estar vivendo agora a melhor parte, daqui a pouco ela vai viver a aprovação. Ninguém veio para cá para ficar sempre na melhor parte. Entenda. As fases do ciclo são diferentes, porque já pensou se todo mundo passasse a aprovação junto, explodir o mundo? Então, graças a Deus, a gente está em fases diferentes. Então, não inveje o outro que está feliz. Não fique constrangido. Eu nasci para sofrer. Nem existe isso aí. Agora, se você ficar provocando o teu sofrimento, ficar lembrando das coisas antigas que você sofreu, a tua vida vai ficar uma miséria. Ninguém nasceu para viver na aprovação eternamente. A gente nasceu para viver os ciclos completos. E faça a coisa direito. Porque se você não fizer direito, vai ter que refazer. Eu não sei vocês, mas a minha mãe era alemoa e estudou em colégio de freira. Então, cada vez que a gente ia fazer um serviço, aquele serviço tinha que ficar perfeito, senão você ia refazer quantas vezes fosse necessário até ficar bom. E às vezes me dava uma raiva. Quer ver então de varrer a grama? Eu acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Varrer a grama era a pior coisa pra mim, porque eu não gostava do cheiro da grama, não gostava daquele rastel. Tenho medo de formiga até hoje, e rastelar a grama pra mim era o pior serviço do universo. E às vezes eu rastelava com tanta força aquilo ali, e uma vez eu rastelando daquele jeito, a ponta do rastel bateu aqui na minha orelha. Doeu tanto, e eu chorei com pena de mim mesmo. Olha, eu lembro disso até hoje. Eu era criança, não era nem adolescente ainda, e aquilo ficou pra mim. E cada vez que eu vou fazer um serviço assim de má vontade, como a minha mãe dizia, porque ela disse, viu, fez de má vontade, ela não foi me consolar no choro, mas o que foi? Bateu o rastel aqui na minha orelha. Tá fazendo de má vontade? Se tivesse fazendo direito, não tinha acontecido isso. Isso ficou uma lição pra mim. Cada vez que eu começo um serviço e ele tá arrastando, eu tô fazendo de má vontade, eu me lembro do dia do rastel. Daí eu penso, se eu fizesse de boa vontade, acabava logo. Pense isso. Se você tá fazendo um serviço ruim, se a tua vida em casa tá ruim, se a tua vida no trabalho tá insustentável, entenda. Faça direitinho, faça de boa vontade para acabar de uma vez. Porque senão você vai sofrer, a rastelada na orelha vai doer, o serviço vai continuar ali, a tua aprovação não acaba porque você reclamou. Ela vai estar lá te esperando. E se você resolver desistir dela, ela vai continuar te esperando. Tá bom. Nessa vida você não quer fazer isso? Vai ficar para a próxima. Na próxima você já vai nascer com aquela dívida ali de serviço. Entendemos? Então, eu vou desejar para nós que o nosso esforço seja válido, que o nosso esforço seja para o nosso crescimento e que a gente alcance a paz. Porque a paz não é algo etéreo, a paz. Não, ela é algo bem concreto. No dia que você conseguir, como no meu caso, lá na farmácia, atender direitinho, eu trabalho 7 horas corrido no balcão. E às vezes a gente vai cansando. Até 3 horas e meia tu vai bem, atendendo em pé ali no balcão, ouvindo história. Aí, nas 3 horas e meia, dá vontade de fazer um intervalinho, sentar, comer. Faça isso na tua vida também. Faça as tuas coisas.
exaustão. Vai cumprindo a tua prova, mas de repente, dê algum tempinho para si. Ali para mim é sentar e comer, beber alguma coisa. Para ti o que é? O que vai ser o descanso dessa tua aprovação? Veja o que você gosta, o que faz bem para você. Faça um pouco de coisas boas para você e depois siga o teu caminho. Não desista, não faça com raiva, não faça de má vontade. Você sabe que não tem erro na tua vida. Tudo que está na tua vida é teu, de herança própria. Então siga contente, cabecinha erguida. Não é para seguir assim, ó. Siga cabecinha erguida. Resolva essas coisas de uma vez para acabar de uma vez. E viva em paz. Seja a paz. Que assim seja. Que os nossos anjos guardiães possam nos auxiliar nesse caminho, que não é fácil, e que a gente tenha coragem de fazer isso. E antes de devolver a palavra para a Vanessa, meu marido vai entregar os cartõezinhos para vocês, que é um pedido nosso. Nós gravamos todas as palestras, postamos num canal no YouTube que chama Pílulas de Renovação. Esse cartãozinho tem o nome do canal aí para vocês não esquecerem, Pílulas de Renovação. Você entra lá no YouTube, digita Pílulas de Renovação, vai ter uma figurinha com 2 dedinhos assim, ó, com uma pílula no meio. Claro, porque eu sou farmacêutica, então tinha que ser uma pílula. Para você saber que está no lugar certo, Pílulas de Renovação. O espírita se renova, o espírita que está fazendo certo está se renovando a cada dia. Então entre lá, se inscreva, vai ter um botãozinho lá, inscrever-se, se inscreva lá para fortalecer esse caminho do bem. Esse canal só tem palestras e vídeos espíritas. Lá a gente divulga essa doutrina que é tão consoladora. Se você entrar e ajudar a divulgar, e assistir algumas coisas e dar uns likes, você vai estar ajudando a divulgar o bem. Porque o mal é ligeiro, o mal se divulga sozinho e vai rápido. Meu Deus, imagem de desgraça, imagem de mentira, imagem vai rápido, o bem demora. Então ajude, seja participante do bem. E embaixo tem outro canal, porque nós temos 2 canais do bem. O outro é para saúde física, mental, para autoestima. Então entre lá nesses canais e se inscreva, dê uma força para o bem. Vamos ajudar a espalhar coisas boas, porque o mal já está dominando. Vamos fazer a nossa parte no bem. E atrás desse cartãozinho, se vocês virarem, vocês vão ver que tem uma mensagem. Considere assim, esse cartãozinho que chegou na tua mão é uma mensagem do teu anjo para ti. Que assim seja.